Boa noite. Por favor, eu peço aos presentes que venham à frente sempre, por favor. Atendendo ao pedido dos jovens estudantes da Sanrodense, ele comparece à 22ª SUSA para fazer a palestra O Jovem e a Realidade Brasileira. Eu peço... Meus amigos, muito boa noite. Eu quero agradecer as palavras do meu amigo Gentil na saudação, ao presidente, o meu abraço também. Meu muito obrigado pelo convite que fizeram para que eu pudesse hoje à noite estar aqui presente e dizer alguma coisa a vocês, principalmente com respeito à posição do jovem dentro da realidade brasileira, dentro da busca que todos nós temos da construção de um mundo melhor e de um Brasil mais justo, um Brasil onde a gente possa encontrar todo o desenvolvimento e o progresso acompanhado da justiça social. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar esta iniciativa, porque eu sei que logo em seguida nós vamos ter aqui os candidatos a prefeito da cidade e que vão se submeter a um debate, vão dar oportunidade para que vocês conheçam os seus pensamentos, as suas ideias, os seus programas. E isso é muito importante, é assim que a gente exerce a democracia e é assim que nós vamos poder efetivamente consertar o nosso país. Eu não vou tomar muito tempo de vocês, porque sei que esse debate é o mais importante. A minha presença aqui, eu acredito, é mais uma gentileza da comissão, que me convida também para trazer uma palavra de estímulo e de entusiasmo aos jovens no que diz respeito à participação política. E eu não poderia perder esta oportunidade. Vocês sabem que a nação brasileira vive talvez os momentos mais difíceis da sua história. Nós estamos numa época em que, na realidade, perde-se a última coisa, a última riqueza que os brasileiros tinham, que é a esperança. Nós somos hoje um país de desesperançados, um país de pessoas que já dificilmente acreditam no que os líderes falam, no que os líderes pregam, e por isso mesmo há uma descrença geral. E isso leva para um processo de anarquia, de caos, ou quando não, para um processo de omissão. Ninguém mais quer saber de nada. E como consequência, e este é o grande perigo, os aventureiros, os oportunistas, aquelas pessoas sem moral, sem dignidade, sem ideal, acabam se assenhoreando do poder. E isso fica muito perigoso para o futuro de todos nós. E é por isso que a gente prega a necessidade da participação da juventude, da participação de todos no processo político. Porque o que acontece? Hoje também está muito fácil criticar. A gente fica na casa da gente, quando muito no clube, vai no bar e fica metendo pau, que as coisas estão ruins, que desse jeito o Brasil não vai. Mas o que a gente tem feito para mudar o nosso país? O que é que a gente faz para dar novos rumos ao nosso país? E é muito fácil nós mudarmos tudo isso. Nós precisamos mudar a nossa classe dirigente. Nós precisamos eleger bons vereadores, bom prefeito na nossa cidade. Precisamos eleger bons deputados. Precisamos eleger bom governador. E assim por diante. Porque os homens que estão lá em cima foi o povo que colocou. Enganado ou não, mas foi. Agora é triste a gente ver. Tem político que não presta, mas tem eleitor que não vale nada. Tem eleitor que não vale nada. Tem
eleitor que não presta atenção no candidato, não analisa, não busca conhecer o candidato, ainda há dias assim. Por isso que eu prego neste país, na minha cidade, como presidente da Associação Brasileira de Municípios, eu luto e prego a moralização dos costumes. Nós precisamos de moralidade. Eu dizia para vocês das virtudes que um candidato tem que ter: honestidade, em primeiro lugar. Segundo lugar, capacidade. Não basta ser honesto se não tiver capacidade para fazer aquele serviço. Tem muita gente nesse país lá em cima que às vezes os governantes colocam para dirigir alguma coisa porque é cupincha político, porque é do lado dele politicamente, mas não tem capacidade para fazer aquele serviço e causa prejuízos enormes ao nosso país. Então nós precisamos de honesto e capaz. E uma terceira virtude que é fundamental, é muito importante, é o idealismo. De nada adianta ser honesto, de nada adianta ter capacidade, se é uma pessoa que não sabe sequer por que vive. O que eu acho que é idealismo? Idealismo é sentido de vida, é saber por que vive. Tem gente que não sabe por que vive. E isso é muito importante, porque a pessoa que tem princípios morais, religiosos, a pessoa que sabe que nós estamos aqui na Terra, não é pura e simplesmente para beber, comer, trabalhar e dormir. Nós temos uma missão muito importante. Cada um de nós recebeu de Deus um dom que deve desenvolver a todo custo. Da Nova Aliança Progressista, PTB, PST, PDS, PL, PDC, senhor Celso Medeiros. Do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, senhor Renato Salles Cruz. Do Partido Cívico Desenvolvimento Nacional, PCDN, senhor Sebastião Miranda. Finalizando, do Partido Socialista Brasileiro, senhor José Luiz Feltrin. A gente gostaria de explicar que o senhor José Francisco Alves não pôde comparecer por qualquer motivo, não foi confirmada a presença dele, então nós vamos começar sem o senhor José Francisco Alves. Quando é o debate é dividido em 3 etapas, ok? A primeira são 5 questões para todos os candidatos feito pelo Clube Universitário. Cada candidato vai ter 2 minutos para responder e nós vamos fazer o sorteio aqui da mesa, tá ok? Para ser respondido as questões. Ana Luísa. Temas na área de saúde em Santa Rosa e quais são os seus planos de governo nessa área? Primeiro, o senhor Omar Nagin. Bom, a meu ver, a gente sofre uma carência hoje de profissionais e de espaço físico. O espaço físico, a gente sabe e crê nisso, que o novo hospital é necessário para Santa Rosa. Agora, enquanto o novo hospital não fica pronto, que não é uma obra da noite para o dia, e que nós não temos certeza se iremos terminá-lo, nós precisamos dotar o hospital que nós temos de uma estrutura, no mínimo, adequada para dar uma assistência decente à nossa população. E médicos. Hoje, se a gente quebrar um dedinho, nós temos que montar numa ambulância e ir para Ribeirão Preto. Nós temos que reverter esse quadro. Nós temos que dotar a cidade de alguns especialistas em áreas básicas que possam atender a população aqui mesmo em Santa Rosa.
seria cardiologista, ortopedista, neurologista e mais uma ou duas especialidades básicas. Ao invés da população se dirigir a Ribeirão Preto, viriam os médicos atendê-la aqui mesmo, talvez uma vez, 2 vezes por semana. E melhorar o atendimento dos ambulatórios, né? Um atendimento mais humano, com maior boa vontade dos funcionários, e instalar postos de saúde em locais onde a população tem esse serviço numa distância longa, como o Monte Alto, Vila Ranzani. O pessoal não pode se dirigir a Coab, não pode se dirigir ao nosso teto, que não são atendidos. Eles têm que vir aqui ao posto de saúde central. Então a gente pretende também, se tivermos condições, de construir ou conseguir a adequação de um posto de saúde no alto da cidade. Basicamente é isso aí, meu tempo já está esgotando e declaro satisfeito com a resposta. Primeiramente, boa noite a todos. Com a resposta do nosso amigo aqui, o Omar, eu acho que todo mundo já sabe do problema que existe na parte de saúde aqui em Santa Rosa. Quanto à qualidade de profissionais, não posso opinar, porque eu acredito que nós temos profissionais capacitados. Simplesmente, eu acho que o problema maior nosso aqui é quanto à parte de estrutura no hospital e aparelhagem, que eu acredito que profissionais competentes nós temos aqui. Se não tivesse, acho que não estariam aqui exercendo a função aqui na cidade. Agora, quanto ao estado do novo hospital, eu quero deixar bem claro que isso daí é uma coisa que acho que a cidade necessita num prazo curto, mas só que todo mundo já sabe que não tem condições de ser completado o hospital num prazo curto. Então eu acho que nós deveríamos primeiramente atacar esse hospital que nós temos aqui, que tem condições de acolher a todos. Simplesmente nós não temos aparelhagem necessária para poder acolher os enfermos. Quanto à parte também de saúde, eu tenho a declarar que nós temos um plano de governo com um atendimento ambulatório nos vários bairros da cidade, tanto na parte Monte Alto, inclusive também lá no nosso teto, e aqui na Vila, na Coab Nova também, que está necessitando também de um ambulatório lá 24 horas, como todo mundo sabe. E o plano nosso é um plano muito certo, entendeu? Um plano sério que a gente pretende colocar em prática a partir do momento, caso a gente seja eleito. Obrigado. Só com palmas, então. Primeiramente, eu queria dizer boa noite a todos, agradecer a presença de todos que vieram nos ouvir. O Omar e o Zé Luiz já deixou bem claro os planos. Eu também vou dar as minhas sugestões que eu acho importante para o plano de saúde, que é realmente o nosso problema mais sério hoje que assola o nosso município. Vamos chegar já logo pelo problema da falta de espaço físico do hospital local. O hospital, gente, foi construído em 1958, quando a cidade tinha apenas, se não me falha a memória, de 8 a 10 mil habitantes. Esse hospital, quero lembrar os senhores, que foi construído pela iniciativa de uns 5 a 6 homens que eu me lembro muito bem. O senhor Pascoal Calhari, o senhor Lazinho de Oliveira, o senhor Joaquim José Rosa, o senhor Quinquim, os Bertocco, o senhor Zé Bertocco e outras pessoas que ajudaram nas quermesses e tal, no Vicentino construir esse hospital.
E até hoje nós não fizemos nada mais pelo hospital. Foi feita algumas reformas de pequena monta. E hoje nós temos aí a construção do Hospital Novo, que seria muito importante para Santa Rosa e para a região que nós conseguíssemos terminar essa obra. Mas como vocês bem ouviram, um grande municipalista aqui, o nosso amigo prefeito vizinho, o senhor Elcio Gasparini, a situação do país, do estado e dos municípios são lamentáveis. Mas o Gasparini nos deixou aí uma boa iniciativa. Inclusive eu conversando com o doutor Marcos, outro dia na Câmara, disse para ele: doutor, a partir do dia 5 de outubro, ganhe quem ganhar as eleições municipais, vamos nos unirmos, vamos nos dar as mãos e vamos ver o que é possível nós fazer para esse hospital que aí está. Vamos seguir o exemplo de Cajuru, de São Simão, vamos nos unirmos à população, vamos fazer quermesse, bingo, aquilo que nós tiver, leilões, e vamos... Marcial, o seu tempo se esgotou, por favor. Boa noite a todos. Eu acho que eu quero, como todos vocês, a construção do novo hospital. E tenho dito e respondido essa pergunta várias vezes em visitas que nós fizemos, de uma maneira mais ou menos simples. Quem de nós não quer uma casa nova? A casa nova a gente constrói do jeito que a gente quer, com o conforto que a gente deseja. Mas é muito mais fácil consertar a casa velha, fazer uma reforma, fazer um cômodo novo, ou aquilo que eu chamei de um puxadinho. A cidade não pode esperar o novo hospital, mas tem que desejar e brigar pelo novo hospital. Porque a cidade vai ter muito mais facilidade para atrair médicos, né? O corpo clínico, que Omar se esqueceu de falar do pediatra, mas certamente se lembrou dele no programa, o atendimento pediátrico. Eu, quando mudei para Santa Rosa, tive a infelicidade de, na primeira semana em que a minha família estava aqui, meu filho ter sofrido um acidente relativamente grave. E eu senti na própria carne a angústia de ir a Ribeirão Preto, dentro de uma ambulância com a minha mulher, que saiu de São Paulo para mudar-se para Santa Rosa, e nós morávamos apenas a um quarteirão de um bom hospital em São Paulo, a angústia de ir até Ribeirão com um filho sangrando, com um furo na barriga. Então o novo hospital é absolutamente necessário para tranquilizar a população da cidade. Mas ele tem um custo social excessivamente elevado. Um bom hospital, a exemplo do que Ribeirão significa para a região, atrairá pacientes de Tambaú, de Cajuru, de São Simão e de outras cidades vizinhas que terão que ser suportadas pelos recursos de Santa Rosa do Viterbo. Obrigado. Eu acho que a grande maioria a grande necessidade, sem dúvida, é o nosso hospital novo. Acho também que nós deveremos nos preocupar com até então, nós sabemos que esse novo hospital será uma construção a longo prazo. Acho que todos aqui são cientes. Acho que até então deveremos dar uma assistência maior ao nosso hospital. E também com a entrada dos novos grupos na Agroindustrial Amália, achamos que é possível o funcionamento do hospital e que haja o aproveitamento, um direcionamento desse pessoal que trabalha nesses grupos para esse hospital. Isso com certeza virá a minimizar o nosso problema existente hoje, que acho que todos sabem também que nossas ambulâncias fazem uma média de 6 a 8 viagens em Ribeirão Preto, ou seja, nosso hospital hoje é Ribeirão Preto. Muito obrigado. O senhor Omar foi o primeiro a responder, agora ele é o último. Certo? De acordo. Segunda, quais os planos para a área de esporte e lazer em nossa cidade? E a educação? Será que teremos uma faculdade em breve
ou nossos estudantes terão que continuar se deslocando para outras cidades da região? Primeiro, o senhor José Luiz Feltrin. Bom, primeiramente eu quero dizer que o plano de esportes Santa Rosa eu acho que está deficitário, como em vários outros setores. Não tenho nosso plano de governo, nós temos um plano muito correto, entendeu? E que é a criação de área de lazer que aqui em Santa Rosa, infelizmente, não tem. Também a parte da instalação de novos campos para a criação de atletas. Como todo mundo sabe, só tem o campo aqui no centro da cidade. Então nós pretendemos, com uma equipe inclusive já formada dentro do nosso próprio grupo, colocar em prática a partir do momento, no caso a gente seja eleito, para que todos os garotos e outras pessoas também com uma outra idade mais avançada tenham condições de praticar um esporte. Como todo mundo sabe, todo mundo gosta de um lazer. E o esporte é um lazer para que todo mundo pratique. E quanto à criação do ginásio, o ginásio perguntou? Criação do... Planos para a área de esporte e lazer em nossa cidade e educação. Será que teremos uma faculdade em breve para que nossos estudantes não precisem mais continuar se deslocando para outra cidade? Bem, aqui para a parte de não entendi. Parte... esporte, lazer e educação. A educação, como todo mundo sabe, nós necessitamos também de escola para educação, que aqui a maioria dos estudantes se deslocam para Ribeirão. E aqui nós pretendemos também formar uma faculdade, um curso superior, como do conhecimento geral, que só tem a do segundo grau. E nós pretendemos também colocar... Só tem um segundo. Agora quem responde essa questão é o senhor Sebastião Miranda. Agora eu vou ser bem breve aqui, porque aquela hora perdi conta também. Com licença, senhor Sebastião. Por favor, o público não deve se manifestar. Por favor. O candidato vai responder. A respeito esporte, nós devemos imediatamente continuar cobrando do Estado o término do nosso ginásio de esporte, que será muito importante para os jovens e para o desenrolar dos esportes amadores aqui na nossa cidade. Nosso ginásio de esporte deverá ser a primeira coisa a ser terminado. E também o esporte rei, que é o futebol, nosso estádio é muito deficiente, precisamos também imediatamente construir um estádio de futebol. E todas as modalidades esportivas devem ser lembradas por uma boa administração. Quanto à parte de educação, uma das principais coisas que precisa na nossa cidade é uma escola profissionalizante, que essa escola, até a administração anterior, teria comprado um prédio para isso, e esse prédio foi cedido por nós mesmos, que faço parte da administração como vereador, para a delegacia de ensino, que achamos que deveria, e foi prometido que seria fornecido um novo prédio para escola profissionalizante, e esse prédio, infelizmente, eu acho que não vai ser possível nessa administração, mas vamos pensar nisso seriamente, porque o trabalhador nosso, a nossa mão de obra, não é especializada. Nós precisamos especializar a nossa mão de obra em primeiro plano. Se for possível, vamos também pensar numa faculdade. Uma faculdade que estaria à altura do nosso município, do nosso povo, e não vamos ter condição de trazer grandes cursos universitários para cá. Seria aí uns 3, 4 cursos que poderia trazer de momento. Mas o grande esforço de momento seria, na minha opinião, a escola profissionalizante. É isso aí que eu tinha a dizer sobre a educação. É o
senhor Renato Salles. A questão de educação é sempre uma questão delicada. Santa Rosa tem um sistema educacional muito bom e que funciona, com alguns pequenos reparos, né, em questão principalmente de ordenação de horários e classes. O sistema seria perfeito. É absolutamente improvável que se consiga fazer num curto prazo um desenvolvimento para Santa Rosa que caiba aqui uma faculdade de qualquer coisa. Os cursos profissionalizantes teriam um caminho na medida que Santa Rosa tem uma vocação industrial, manifesta, forma mão de obra de excelente qualidade. Eu sou testemunha disso pela minha função profissional. Então se poderia abrir caminho para meninos que nós recebíamos do Senai de Ribeirão Preto, que possa existir aqui até um apêndice do Senai formando mão de obra, e a cidade viria a batalhar por isso. A questão de educação, como eu falei, tem um pouco de congestionamento de gente vindo do teto para estudar no centro da cidade, gente do centro da cidade indo estudar em Amália e vice-versa. Quer dizer, é uma questão de planejamento, é uma questão do Estado e do município juntarem as suas mãos e resolver o problema de educação. O problema do país, como disse o Gasparini, é de educação. A Susa bota um papel na nossa frente, falando em relação à política, é educação. Só participa quem sabe, só pode opinar quem lê, quem se informa, e só a educação dá o caminho para isso. Lazer é consequência, lazer é via de. O esporte, a gente começa aprendendo na escola, com o professor de educação física, com um monitor, e não no meio da rua. A brincadeira de rua se chama peão, bolinha de gude, pipa. Na escola a gente aprende a praticar esporte. Senhor Celso Benito. Como disse o senhor prefeito Elson Gasparini, nós precisamos investir em escolas, senão sempre compraremos votos. Enquanto nós não investirmos maciçamente na nossa juventude, estaremos sempre comprando votos, trocando por cerveja ou pinga. Nós achamos que o restante será consequência. Uma vez as nossas crianças tendo uma boa escola, o restante com certeza, senhor, será consequência. Muito obrigado. Senhor Omar. Eu tive a felicidade, na administração do meu pai, de ter sido presidente e fundador da Fundação Cultural de Santa Rosa de Viterbo, sem remuneração. E nós pretendemos fundar um fundo para o esporte em Santa Rosa de Viterbo. Seria uma entidade que canalizaria os recursos da prefeitura e destinaria às atividades de esporte na nossa cidade. Nós temos que reativar os programas da Comissão Municipal de Esporte, que hoje estão à míngua. Nós temos que reativar as manhãs de lazer que nunca mais existiram nessa administração. Nós temos que terminar o ginásio de esporte. Temos que reativar nossos campos de várzea. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, a prefeitura destinou 1,5 milhão para pagar um rodeio que derrubou o pessoal no aniversário da cidade, quase matou pessoas. E dias depois cancelou um campeonato de futebol de salão na Coab, que custava 300 mil cruzeiros e ia dar lazer e esporte à nossa população por um mês. A respeito da escola profissionalizante, a respeito de faculdade, eu acho o seguinte: o Estado e a União há muito tempo não cria uma faculdade no Brasil e no estado de São Paulo. Para nós termos viabilizado uma faculdade aqui, do poder público, seria muito difícil. E uma escola privada, teria que haver o interesse de um empresário do setor em Santa Rosa de Viterbo.
E hoje vocês sabem que uma escola privada está cobrando no mínimo 500 mil cruzeiros. E o filho do nosso operário não tem jeito de estudar numa escola dessa. Nós temos que ter uma escola profissionalizante para formarmos eletricistas, formarmos torneiros mecânicos, formarmos mecânicos, soldadores, serralheiros. O que eu tenho a dizer é isso. O primeiro será o senhor Sebastião Miranda e o último, Zé Luiz Feltrinhense, né? A questão, caso eleito, como será a sua administração? Quer repetir para mim, por favor? Pois não. Caso eleito, como será a sua administração? Eu, se tiver a sorte de ser eleito, vou. A minha meta de trabalho é fé em Deus, honestidade, trabalho e boa vontade. Fé em Deus, porque sem Deus, sem fé, o homem de pouca fé se tornaria um bully, não viria nada. A honestidade em primeiro plano. Como bem frisou o Gasparini aqui, um dos grandes métodos políticos é ser honesto, zelar pelo o voto que lhe foi conferido, pela fé, pela esperança do povo que lhe colocou em um cargo público. Então a minha administração seria respeitando aqueles que votarem em mim. Quanto ao trabalho, eu faria de tudo aquilo que já falei aqui. Uma escola profissionalizante, um desenvolvimento na nossa região, na parte agropecuária, que é muito importante, desenvolver aqui o hortifrutigranjeiro, a criação de suínos, a criação de coelhos, a granja, a hortaliça, que Santa Rosa, como vocês todos sabem, busca maior parte do seu hortifrutigranjeiro em Ribeirão, no Ceasa. Então, seria essa a minha meta de trabalho. E desenvolver aqui também a indústria que o nosso município tenha matéria-prima, que seria, no caso, a cerâmica. O nosso município tem um grande potencial de matéria-prima cerâmica. Nós temos o barro de olaria, temos o caulinho aí em São Simão, pertinho para nós. Que trazer outras indústrias que não tenham matéria-prima aqui, elas não iriam funcionar. E, quanto à educação, que também é de prioridade, a gente já disse. Escola profissionalizante e, quem sabe, se uma faculdade. E é isso que eu queria dizer. Quem responde agora é o senhor Renato Salles. Pode repetir a pergunta, por favor? Caso eleito, como será a sua administração? Séria. A administração será séria e profissional. Eu não sei fazer diferente. Eu sei fazer, eu não sei prometer. Nós vamos, se eleitos, formar um corpo de colaboradores e de assessores que mereçam a credibilidade da população de Santa Rosa no trabalho que poderemos realizar pela cidade. Sou candidato porque não aceito que o que fizemos de esforço por essa cidade, em tentar manter a casa em ordem, manter a empresa agroindustrial Amália viva, não tenha a contrapartida da cidade. Faço questão de não fazer disso um ataque ao Edson Bonanci, que respondeu sempre aos chamados da empresa. É uma contrapartida da aplicação dos recursos da cidade convenientemente. É isto que é o esforço das pessoas daqui, nos salvar a empresa, se dedicar à empresa e não ter da administração pública a resposta adequada em serviços. Falo na minha campanha, quero defender o direito à cidadania. Direito à cidadania é direito ao trabalho, em primeiro lugar, à educação, à saúde e à justiça. Esse é o nosso programa de governo. Direito pleno do cidadão. Um prefeito sério que trabalhe a favor do cidadão.
Agora quem responde a questão é o senhor Celso Medeiros. A administração hoje, com certeza, tem que ser participativa, através de associações, igrejas. Nós precisamos hoje, a cidade precisa hoje de uma industrialização imediata. Pelas nossas andanças pelas cidades, temos verificado que, pelo menos em todas as famílias visitadas, que existe pelo menos um desempregado ou subempregado. Portanto, achamos de fundamental importância a industrialização em nossa cidade. Só isso. Senhora Marnagini. Bom, pelos 2 minutos que nos é dado, explicar uma pergunta dessa é muito difícil, que é quase falar sobre o plano do governo completo. Mas a minha administração será, sem dúvida, uma reedição da administração Najib Moussa, meu pai. Pela sua honestidade, pela sua capacidade, pela sua transparência, pelo seu caráter. Hoje nós precisamos em Santa Rosa de um plano de desenvolvimento. Nós precisamos pensar em planejar Santa Rosa para o futuro. Nós estamos vivendo uma crise grave de desemprego, uma crise grave de problemas de urbanização. E eu, como arquiteto e urbanista, penso em promover um plano diretor para Santa Rosa, para que a gente, dentro dos recursos que a gente possa ter na prefeitura, realizar as necessidades de Santa Rosa. A questão de industrialização é uma questão séria, uma questão que tem sido tratada ao longo do tempo de uma forma meio folclórica. Para nós atrairmos indústrias em Santa Rosa, nós temos que mostrar as condições favoráveis que nós temos em Santa Rosa para os empresários, como nossa infraestrutura de água, esgoto, energia elétrica, e o principal fator que nós temos a nosso favor é a nossa mão de obra, que é uma mão de obra de vários tipos. Nós temos soldadores, serralheiros, eletricistas, mecânicos, uma mão de obra variada. E é uma das principais coisas que o empresário busca. Então, aqui em Santa Rosa, esse empresário terá já uma mão de obra formada. Eu acho que pelo tempo extinguido, eu só tenho isso a dizer no momento. Santa Rosa, o problema na parte de trabalho é um problema muito sério. A maioria das pessoas aqui em Santa Rosa, que hoje, graças a Deus, tem o seu trabalho, trabalha fora de Santa Rosa. Nosso plano é um plano que, de imediato, a gente pretende, a partir dos primeiros dias de mandato, incentivar a parte de indústria aqui em Santa Rosa. E nós pretendemos, primeiramente, a implantação de um polo industrial, que é uma parte primordial aqui pela cidade, que a cidade não tem ainda. E sem esse polo industrial, ou parque industrial, não tem condições de colocar indústria aqui na cidade. Inclusive, eu tenho hoje como candidato, já preocupado com o problema aqui da cidade, procurado entrar em contato com várias empresas que eu tenho conhecimentos, que é a minha área, parte metalúrgica, para implantação de indústria aqui em Santa Rosa. Mas, veja bem, a gente não pode prometer nada sem que a gente possa, primeiramente, adquirir um parque industrial, que é muito importante aqui pela cidade. Na parte da saúde, também, que é um dos planos prioritários na nossa administração. Educação e também a parte de lazer. Como todo mundo sabe, nós temos
a quadra para ser completada que está lá e que até agora não foi terminada. A gente pretende terminar essa quadra para que possa também dar condições de um esporte para a população. E terminando, eu quero deixar bem claro que, caso tudo dê certo, vocês podem confiar na minha pessoa, no meu grupo, tanto os vereadores. Obrigado. Agora mudamos a questão e quem responde primeiro é o senhor Renato Salles, né? A questão: quais os projetos para sanar o problema de desemprego em nossa cidade? Novas indústrias ou qual o segredo mágico? Novas indústrias ou qual o segredo mágico? Aqui eu vou de Omar. Precisa mais tempo para responder isso, mas vou contar com 5 minutos finais. Meu nome é Renato Salles dos Santos Cruz. Agora eu vou dizer por que eu uso o Renatão na campanha. Porque tem gente que me chama de Renato Cruz, Renato Salles, então eu tive que virar Renatão. Problema de como resolver o problema de trabalho na cidade, de industrialização. Nós vamos ter que voltar a isso, vocês vão ter que ter paciência comigo, ir aos meus comícios, ouvir mais conversa disso. Polo industrial. O distrito industrial. Santa Rosa já tem um, chama-se Fazenda Malha. Existe um polo industrial em pleno funcionamento. Funciona lá, Fermenta, uma multinacional respeitada no mundo inteiro, única fabricante de ácido cítrico no Brasil. Funciona a Rio Pardo de Papéis Limitada, uma indústria de Itatiba, Artevinco, que se instalou no polo industrial de Amália. Funciona a açucareira Santa Rosa do Viterbo, do grupo Irmãos Cury, tocando a usina Amália. Se Deus nos ajudar, Santa Rosa, brevemente funcionará na fábrica de sabonete um outro grupo de expressão nacional com quem nós estamos negociando o arrendamento da fábrica de sabonete. Solução: qualquer um de nós, candidatos, se conseguisse trazer uma indústria para Santa Rosa até dia 30 de setembro, seria o prefeito que Santa Rosa quer, porque Santa Rosa quer trabalho, Santa Rosa tem a mão de obra, Santa Rosa precisa trabalho. Só que o Brasil precisa trabalho. Existe 1,5 milhão de desempregados no estado de São Paulo. Só nos 6 primeiros meses deste ano, 5 Santa Rosas foram demitidas na cidade de São Paulo. Vamos ter que voltar a esse assunto na campanha. Quem responde agora é Celso Medeiros. Eu gostaria só de fazer uma ressalva ao nosso colega, o Renatão, que nossa cidade chama-se Santa Rosa de Viterbo. E gostaria também de deixar claro ao nosso colega que nós sabemos, todos sabem que em nossa cidade existe um polo industrial, a ex-agroindustrial Amália, que hoje já não suporta mais a nossa mão de obra existente em nossa cidade. Precisamos sim de novas indústrias, todos sabem. Nós temos a certeza que todos gostariam e querem novas indústrias em nossa cidade. A pergunta fica no ar: é possível expandir esse polo industrial dentro da agroindustrial Amália ou semelhante? Obrigado. O senhor Renato Salles foi citado o senhor Renato Salles foi citado na resposta do senhor Celso Medeiros. Ele tem direito a 1 minuto. Peço desculpas a Santa Rosa de Viterbo por tê-la chamado de Santa Rosa do Viterbo. Mas é a cidade que eu adotei, Rosa de Viterbo, para viver, Celso. Por isso quero ser prefeito de Santa Rosa, porque quero melhorar Santa Rosa de Viterbo.
ao senhor Lomar Najib. Como eu disse anteriormente, esse tema de industrialização não deve ser tratado superficialmente. A gente não pode se iludir em achar que adquirindo um terreno e botando uma plaquinha de distrito industrial, nós vamos ter de um dia para a noite várias indústrias instaladas aqui. Nós não podemos levar em consideração que o fato de algum candidato ou algum prefeito ser funcionário de uma ou outra empresa, que amanhã essa uma ou outra empresa virá se instalar aqui. Nós temos que mostrar as condições, mais uma vez repito, de Santa Rosa, condições que são favoráveis à instalação de indústrias. O empresário, ele só virá instalar sua indústria aqui se ele tiver certeza de ter retorno. Certo? Por isso que nós temos que levantar um projeto e citar todas essas condições de água, esgoto, energia elétrica, localização, malha rodoviária, obtenção de matéria-prima na região. E vale lembrar que o Fleury, governador Fleury, governador do PMDB, do meu partido, tem um programa muito bom nesse sentido, que é de trazer indústrias dos grandes centros como São Paulo para o interior. E tivemos várias cidades que foram beneficiadas com isso, cidades do porte de Santa Rosa, que levaram seus projetos até o governo e o governo, junto com a Fiesp, analisou as condições de cada uma e entrou em entendimento com as indústrias que querem se instalar no interior. Temos exemplos de Jaguariúna, São Manuel, Juquiá, Rio Bonito e várias outras que me falha a memória. E nós pretendemos pegar carona com o governo do estado. Senhor José Luiz Filho. Respondendo as perguntas dos amigos aqui, como todo mundo sabe, o senhor Renato Salles disse que aqui em Santa Rosa tem um polo industrial que se chama o antigo agroindustrial Amália. Mas, veja bem, como todo mundo sabe, hoje não é somente o grupo, o ex-grupo Amália que interessa para Santa Rosa. Interessa sim, mas nós pretendemos a instalação de novas empresas, novos grupos do porte do antigo agroindustrial Amália, porque já pensaram se hoje Santa Rosa tivesse umas 3 empresas como a antiga Amália, ou Artevinco, a Rio Pardo, papel e celulose, a Fermenta, nós estaríamos com o nosso problema de desemprego aqui resolvido. O que eu quis dizer no polo industrial é quanto o polo para novas empresas instaladas aqui em Santa Rosa. Como todo mundo sabe, que não tem um polo industrial. É o que nós pretendemos, a instalação de um polo industrial, para que não grandes empresas, como todo mundo sabe, eu perfeitamente também, diretor de uma firma, hoje industrial ninguém tem assim intenção de instalação de grandes empresas, porque hoje a parte de funcionário é uma preocupação muito grande quanto à parte de salário. Então hoje as indústrias estão preferindo tudo com microempresas. E aqui em Santa Rosa nós devemos ter um polo industrial para que pequenas e médias empresas se instalem aqui em Santa Rosa. Porque grandes empresas hoje é muito difícil instalação, não só aqui em Santa Rosa, como no país todo. Então, haja visto que somente em São Paulo nós temos hoje 1.200.000 pessoas desempregadas. Hoje em Santa Rosa nós devemos ter na faixa de umas 4.000 pessoas desempregadas. Então, se nós conseguimos trazer... Obrigado. Pessoal, por favor, vamos manter o silêncio para não atrapalhar a resposta dos candidatos, tá? A gente convidou vocês para vir aqui assistir ao debate, não para conversar aí atrás. Vamos respeitar os candidatos, por favor, tá?
Agora o senhor Sebastião Miranda. Falando-se em indústria, voltou um assunto que a gente já falou, acho que 2 ou 3 vezes. O Dr. Renato falou aqui no polo industrial que nós temos, a agroindustrial Amália, realmente temos, só que nós sabemos que essa indústria é uma indústria da cana de açúcar, que é plantada ao longo da região de Terra Boa do município, que é a faixa do Rio Pardo, faixa do Quebra-Cunha. Aí todo mundo aqui falou indústria, mas ninguém disse indústria do quê? Porque falar da indústria, nós vamos dizer indústria do quê? As indústrias de qualquer coisa não existe. Então, as indústrias, eu disse aqui, nós temos que ter solução, porque se funciona aqui, as indústrias canavieiras, porque a matéria-prima é a cana de açúcar, temos que ter consciência disso, mas essas indústrias já existem. Então foi o que eu disse, nós temos que ter uma matéria-prima para que venha alguma indústria, que a indústria de montagem aqui não funciona, ela vem e volta. Trazer esse produto de São Paulo, monta aqui para levar em São Paulo outra vez, vai ser deficitário e não vai funcionar no município. Não vai ter vento, não vai passar uma indústria de 50, 100 funcionários. E nós precisamos de indústria que vem. As pequenas indústrias poderiam funcionar aqui, aquilo que eu disse. A cerâmica, a indústria cerâmica nós temos barro de olaria. A indústria cerâmica artística, como funciona em Porto Ferreira, nós temos o Caulim. Vamos trazer uma coisa concreta, vamos falar o concreto, vamos falar a realidade. Não adianta estar com sonho, nós vamos trazer a Monark, e daí vamos vender a bicicleta em São Paulo de novo. Vamos trazer não sei o quê. Isso é fazer chover em terra molhada. Vamos pensar naquilo que realmente nós temos condição, naquilo que é possível vir. Porque se funciona a água industrial Amália, que sempre funcionou, agora esteve em decadência por um motivo do Estado e do país, mas ela vai reativar e nós temos esperança disso. Porque ela tem a sua matéria-prima, que é a cana de açúcar. Se nós não tivermos a matéria-prima e não pensarmos na matéria-prima que nós temos, que nosso município tem e comporta, essa indústria não funcionará. Você está vendo funcionar uma grande indústria que está chegando na região, aí em Luiz Antônio, a Cepave, é porque eles têm a matéria-prima, que é o eucalipto. Por isso ela vai funcionar e vai ter êxito. Se eles não tivessem o eucalipto, eles também não viriam à indústria. É isso aí. O senhor Renato solicitou o tempo, mas uma parte mais não foi aceita porque não foi citado, não, senhor. Foi citado a Mária. Não, foi citado o Dr. Renato. Ele abriu a pergunta com o Dr. Renato. Apenas eu... A mesa não aceitou a parte do Dr. Renato. Concordo com a mesa. Agora, o Tião aqui disse que eu não sou doutor, é por isso que a parte não foi concedida. E agora a última pergunta. Quem responderá primeiro será o senhor Celso Pereira. O que o senhor acha da Semana Universitária Santa Rosense? Qual o assunto importante para a juventude de Santa Rosa? E aqui vai uma sugestão. A cadeia velha pode ser doada para a sede do Clube Universitário e o Museu Palomino. Repete a questão? Por favor. Bom, primeira questão, depois a sugestão. O que o senhor acha da Semana Universitária Santa Rosense e qual a sua importância para a juventude de Santa Rosa? E aqui nós estamos dando uma sugestão. A cadeia velha pode ser doada para a sede do Clube Universitário e para o Museu Palomino. O que o senhor acha? Nós achamos a Semana Universitária de fundamental importância, tanto que fomos um dos fundadores, junto com algum dos presentes aqui. E nós achamos também que é uma bela ideia a cadeia pública ser tombada ou utilizada para tal. Já consta no nosso plano de trabalho. E podem ter certeza, os jovens têm todo o nosso apoio para tal. Senhora Marna Gibe. Eu tenho o maior respeito pela Semana Universitária, mesmo porque já fui presidente da SUSA em 2 oportunidades. E posso dizer que iniciei a minha formação política, a minha visão
de mundo, a minha visão da coisa pública através da SUSA. Fui presidente da SUSA quando promovemos vários debates, várias atividades esportivas e culturais que marcaram época em Santa Rosa de Viterbo. Então, a pergunta, o que acha da SUSA? Eu acho a SUSA de vital importância para a vida político-cultural de Santa Rosa de Viterbo. E a respeito da cadeia velha, a gente sempre sonhou em restaurá-la. Eu acho que, independente do que ela venha a abrigar, a função nova que ela possa ter, acho de excelente ideia abrigar o clube universitário e o Museu Paulo Emílio, mas independente do que ela venha a abrigar depois de restaurada, é importante resgatá-la, porque ela por si própria representa um patrimônio arquitetônico de grande importância para Santa Rosa. Ela foi construída na década de 20, é de um estilo eclético e é uma espécie arquitetônica de vital importância para Santa Rosa e região. Eu acataria a ideia com total prazer, se eleito. Faço a questão para o senhor José Luiz Silveira. Bem, quanto à cidade, a Semana Universitária, quero deixar bem claro que é um evento ótimo, entendeu? Que movimenta muito a cidade e que todos os jovens deveriam participar desse evento que todo ano, durante o mês de julho, que é o mês das férias, que é patrocinado. Quanto à cadeia, como é do conhecimento de todos, esse patrimônio pertence ao Estado. Eu me informei que esse patrimônio pertence ao Estado, então a gente tem intenção, no caso, eleito, junto ao governo, conseguir, isso daí para o município, para que seja restaurada essa cadeia, para que ofereça melhores condições na parte da SUSA, para entregar para essa mocidade, para desfrutarem do quadro que é a cadeia que está parada. Eu tenho também que declarar que o estado da cadeia, como todo mundo sabe, não é um estado satisfatório. E nós pretendemos restaurar isso daí, inclusive para um museu. Como todo mundo sabe que aqui em Santa Rosa não tem um museu. E nós temos condições de pegar e instalar a cadeia no museu. Obrigado. Mais uma vez, a gente vai pedir para o pessoal que está aí atrás das pessoas sentadas, que façam silêncio, por favor, que vocês estão atrapalhando o debate. O pessoal da escada do Grêmio e o pessoal que está abaixo da escada. Se não quer participar do debate, por favor, conversa lá fora. A gente não queria ter que tomar essa atitude, mas não está dando para conduzir o debate assim. Quem responde agora é o senhor Sebastião Miranda. Queria dizer aos meninos que promovem a SUSA, nossos universitários, boa parte estuda daqui viajando para Ribeirão e boa parte fica fora. Então a gente fica com saudade de vocês, porque realmente quando vocês vinham esse mês de julho, vocês revolucionam a cidade. Não só no mês de julho, como no fim do ano, a presença de vocês é maravilhosa. Vocês revolucionam a cidade e faz com que todo mundo fique alegre. Quanto ao pedido de vocês, eu, se eleito, doaria com a maior boa vontade, se tivesse dentro das minhas alçadas, o prédio da cadeia velha para vocês. Mas como o Zé Luiz já disse, eu não sei se esse prédio me parece que é do Estado, é da Secretaria da Segurança. Mas eu acho que vocês teriam lugares mais agradáveis, isso é minha sugestão, né? Vocês teriam lugar mais agradável para promover essa festa, tais como o ginásio de esportes terminado, tais como um parque de exposição, onde vocês, que eu, prefeito, gostaria muito de fazer em Santa Rosa, um parque de exposição, para que fosse existir, acontecesse leilão, feiras industriais e várias outras atividades. Esse parque seria cedido a vocês, que vocês poderiam se recardar, vocês pudessem
lá promover uma feira de livro, uma feira de passarinho, uma feira de qualquer outra coisa, uma feira de ave, vocês arrecadariam dinheiro para vocês. Então eu acho que se vocês quiserem a cadeia velha e for possível dar, vocês terão tudo que vocês necessitarem. Mas eu acho que não seria um bom gosto de vocês, não. Essa é a minha opinião, tá? Desculpe se eu ofendi alguém. Para finalizar essa série de questões, o senhor Renato Salles. Conheci a Susa na década de 70 e participei dela simbolicamente numa corrida de cavalo. Ainda naquele tempo se promovia na Susa corrida de cavalo. E eu covardemente coloquei, embora cego, um puro sangue inglês que ganhou a prova com um jockey de Amália que pesava o peso certo. Coisa de estudante, né? Para mim, a cadeia pública é simbólica, é uma retomada. Eu sou da década de 60, né? Da década de 70, do movimento estudantil de 68. E ver os estudantes ambicionando a cadeia pública, para mim tem todo um simbolismo da minha geração, que fugia muito da polícia e não queria pensar em cadeia porque as consequências eram trágicas geralmente. A cadeia de vocês, Susa. Que maneira. E a primeira pergunta escolhida é do senhor Edivaldo. E o primeiro a responder é o senhor Omar Nagibu. Em relação à Sabesp, que cobra sobre a tarifa de água 80% de esgoto, que atitude teria o senhor se eleito? Bom, realmente a gente considera um abuso as tarifas da Sabesp. Não só no valor da água, como também a incidência de 80% desse valor na taxa de esgoto. Fala-se muito em tirar a Sabesp. É preciso a gente ter o cuidado e dizer a vocês o seguinte: para tirar a Sabesp de Santa Rosa de Viterbo, a prefeitura tem que indenizar todos os investimentos que a Sabesp fez no nosso município. E esses investimentos são altos, dão um valor muito grande. Nós teremos que comprometer muitos anos do nosso orçamento da prefeitura, do nosso município. Então, será que vale a pena tirar a Sabesp em detrimento de mais saúde, de mais educação, de mais desenvolvimento, de mais lazer? O que a gente pode fazer é levantar esse custo desses investimentos e fazer uma projeção do que seria o montante dessa dívida. Estudar melhor as possibilidades que a prefeitura teria de indenizar a Sabesp. Agora, o que nós podemos realmente prometer é do mesmo problema que nós, as altas tarifas. E juntos formarmos uma força maior, capaz de sensibilizar as autoridades do Estado e da União. Porque a Sabesp não é só do Estado, ela é subordinada também à tarifa da União. Então, em relação à Sabesp, é isso que eu tenho a dizer. A questão agora vai para o senhor Renato Salles Cruz. É difícil discordar do meu antecessor. Eu já me manifestei a respeito dessa questão Sabesp. Em primeiro lugar, só deve pagar quem recebe o serviço. Então nós sabemos que tem bairros na cidade que não tem esgoto e não deveriam pagar a tarifa de esgoto. A desculpa é, se a água entra, ela tem que sair. Mas nós temos que dizer, ela entra pelo cano, que saia pelo cano, que não saia na calçada. Nós perdemos no Brasil o direito e
e o dever de nos indignarmos. Agora estamos indignados com o escândalo PC, mas já fomos espoliados quando esse governo Collor assumiu. Então é um absurdo pagar pelo que não se recebe. E outra coisa que eu falei, porque foi conseguido em outros municípios, são as tarifas sociais. Paga mais quem pode mais e paga menos quem pode menos. Mas nós temos que fazer uma resistência cívica, civil, ao abuso daquele serviço que nós recebemos sem opção. Se eu vou num supermercado e custa caro, eu vou no outro. Eu não tenho de quem comprar água. Eu não tenho de onde tirar água. Esse serviço é exclusividade de alguém. É concessão pública. Está na Constituição o direito que nós temos a esse serviço, que é uma concessão pública. Pagar pelo que não recebemos é um direito abusivo da empresa quando nos cobra. Não interessa se é 80%, 30%, 50%, ela não está nos dando. Essa é a questão. Os candidatos gostariam que a gente repetisse as questões? Não preciso. Não precisa, não. Esse problema da Sabesp é uma polêmica que tem sido, dentro dessa administração foi muito discutida. Eu, há 2 meses atrás, fiz um requerimento que foi assinado por todos os vereadores da nossa Câmara e enviei ao governador de Fleury, porque já tinha ido vários requerimentos para o presidente da Sabesp, já tinha ido requerimento para os deputados, para a Assembleia. Eu enviei um requerimento para o governador Fleury, pedindo a isenção da cobrança do esgoto. Total ou a maior parcela possível que fosse isentada. Infelizmente, gente, esse requerimento não veio a resposta. Hoje mesmo eu recebi um telegrama de uma moção do nobre colega Ayrton Arger, que estava dando solicitações à primeira-dama, dona Ica Fleury. Esse eles nos respondeu, mas só que esse da Sabesp, até hoje não recebemos nenhuma resposta. Agora, falar em tirar uma estatal não é coisa fácil, não, gente. Vocês sabem que CPFL, Sabesp, Companhia de Correios, isso é problema difícil para os governos municipais. Não adianta a gente ser mentiroso e iludir o povo. Não é fácil, não. Pode até ter maneira, me parece que eles têm um plano, precisa 30 anos para o município pagar. De quem que é o dinheiro do município? Do povo. Eu, prefeito, iria arrumar uma dívida para o Santa Rosense também de 30 anos e deverá ser uma parcela grande. Então, não é tão fácil como a gente pensa. Agora, não devemos esquecer de continuar a lutar. Foi muito discutido nos congressos, todos os congressos que a gente participou, em Guarujá, em Serra Negra, no Anhembi, foi discutido o problema da Sabesp com vários municipalistas. E as respostas são sempre as mesmas, e eles acabam levantando da mesa de negociação com razão, e o municipalista está errado. Também hoje, como candidato a prefeito da cidade, as reclamações a respeito à Sabesp é um caso sério. Caso sério porque muitas e muitas famílias na periferia reclamam do valor da água e do esgoto. Muitos lugares aqui não tem esgoto, como todo mundo sabe, e pagam uma taxa. Mas veja bem, hoje como candidato, principalmente eu, não posso dizer nada a respeito desse problema. O que eu posso dizer é que, no caso de ser eleito, reaver esse problema para tentar amenizar essa taxa que cobram do município. Então, veja bem, a Sabesp, se não me engano, ela tem um contrato aqui, se não me engano, acho que de 20, 30 anos. Como os outros candidatos acabou de dizer, é uma questão que requer um certo profundo conhecimento para poder avaliar isso daí, para tentar tirar essa área da Sabesp. Mas a gente não tem condições para poder pegar
tirar a Sabesp Santa Rosa, porque como que vai fazer? A prefeitura vai indenizar a Sabesp? Acredito que a prefeitura não tem condições para indenizar a Sabesp. Então a gente tem que procurar, primeiramente, resolver o problema, se diminuir a taxa que cobram dos usuários tanto da água como esgoto. Caso seja eleito, vão procurar resolver esse problema para o povo. Obrigado. É sabido por todos aqui em Santa Rosa que a concessão da Sabesp são por 100 anos, não por 20 anos. Portanto, é quase impossível a retirada dessa estatal de nossa cidade. Teremos sim que brigar para que esse valor seja diminuído, para que o volume mínimo de água seja aumentado, se não me engano, de 10 metros cúbicos para 15 ou 20 metros cúbicos. Isso é fundamental, porque o preço cobrado em nossa cidade, sinceramente, é exorbitante. Isso é sentido em todas as cidades. Todos os municípios que são servidos pela Sabesp têm o mesmo problema. E como disse o nosso colega Sebastião Miranda, quando se manda uma carta, um ofício, pedindo uma resposta sobre Sabesp, do nosso governador do PMDB, nós não recebemos. Mas quando se manda uma carta para a primeira-dama, com certeza, na outra semana a resposta estava pronta. Obrigado. Do PMDB, do qual eu me orgulho bastante de fazer parte dele, eu tenho direito à réplica. O debate é entre os candidatos apenas. Meu caro Celso... Só um minutinho, deixa eu explicar uma coisa. Quando o partido, o nome do candidato é citado, a gente concede a parte aqui. Mas no caso aqui, o doutor Renato Cruz, o seu Renato Cruz, ele foi citado, mas não como candidato. Ele foi citado, no caso, aliás, ele não foi citado, ele foi citado como chefe da Malha. E muito antes da realização do debate, ele nos explicou muito bem que é diretor da Malha, mas agora ele é candidato à Prefeitura de Santa Rosa. Ele não está em jogo aqui. Portanto, senhor Martin, 1 minuto. Queria dizer que talvez não tenha havido uma resposta do governador, porque quem mandou esses ofícios, e a atual administração também, não tem o cacife, não tem a imagem boa junto ao governador. E eu quero dizer que sendo do PMDB, eu mais do que qualquer outro adversário, terei condições de brigar, de bater na porta do governador e exigir uma decisão dele. E disso eu não me ausentarei. Quero deixar isso bem claro. O senhor Sebastião Miranda tem direito à tréplica. Eu acho, caro amigo Omar, que o nobre governador não deveria levar as taxas de umas estatais confundindo, complicando a vida do trabalhador rural e motivos políticos. Ele deveria, como administrador, agir corretamente e não comprar indevidamente do pobre, tirar motivos políticos da costa de uma pessoa que corta cana e que paga absurdo. É isso que eu tenho a falar. Segunda questão, que será encaminhada primeiramente para o senhor Renato Salles Cruz. Quem encaminhou a pergunta foi Carlos André Passoni. Por favor, silêncio. Todos os candidatos falaram superficialmente sobre o programa de governo, sobre a habitação na atual circunstância econômica e financeira do país. Pretendem continuar com o mesmo esquema? Primeiro, eu queria dizer que eu tenho muito medo da truculência, da arbitrariedade. Eu vi aqui uma manifestação de um provavelmente simpatizante
da nossa candidatura e vi uma reação violenta. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo que essa campanha caminhe para isso. Problema de habitação em Santa Rosa, e sempre elogiarei e reconhecerei um bom plano de governo. Acho que quem tem cacife para fazer o governador se manifestar, tem cacife também para planejar. O Teto, que é o bairro onde moram as pessoas realmente carentes de Santa Rosa, tem carências de transporte e tem sinais muito fortes de mau planejamento. Acho que uma eleição não deve ser jamais a oportunidade de se correr atrás de prejuízo, de asfaltar a rua, mostrar serviço. O que precisa uma administração é planejamento. Construir casa que as pessoas carentes não conseguem pagar não será objeto da minha administração. Se construirmos casas para pessoas que sonham com a casa própria, nos lembremos do hospital novo que eu falei lá. É muito bom ter uma casa própria, nova, mas tem que ser possível pagar. Quando as pessoas não podem pagar a sua casa própria, é problema do governo, é problema de quem tem cacife, é problema de quem fez campanha prometendo casa própria. E não omissão. Omissão é dizer, votem em mim que eu resolvo. O prefeito tem que tentar resolver já. Quem tem cacife tem que tentar resolver já. Eu gostaria de ser PMDB para estar resolvendo já. Citei o PMDB. Mais uma vez a gente foi citado, talvez porque a gente vem ocupando os primeiros lugares na pesquisa. Para o público conseguiu o direito de se manifestar com palmas. Por favor, vamos manter então só com palmas, tá bom? A respeito de cacife com o governador, eu quero dizer que o governador, mesmo sendo a atual administração não do PMDB, ele nunca objetou nada, ele nunca marginalizou a atual administração, muito pelo contrário, sempre enviou verbas. Por exemplo, a verba do novo hospital, o governo do PMDB, em setembro de 90, enviou 20 milhões de cruzeiros. Naquela época, dava para se comprar 21 Gols 0 quilômetro. A respeito das casas, eu falo depois. Pois não. Todos os candidatos falaram superficialmente sobre o programa de governo. Sobre a habitação, na atual circunstância econômica e financeira do país, pretendem continuar com o mesmo esquema? A resposta é a seguinte: a habitação é muito importante, gente. A gente que mora numa casa boa, ou pelo menos numa casa mais ou menos, não sabe avaliar o que sofre aquele um que não tem sua casinha, que vive de aluguel, ou que talvez teria vontade de morar em Santa Rosa com nós. A gente sabe que inchar a cidade não seria um pão para nós. Mas toda cidade tem na sua entrada principal uma placa: seja bem-vindo à nossa cidade. Então quem quer vir morar com nós, nós não podemos recusá-los. Eu acho que esse plano da Coab e do CDHU, com essas atuais correção, que é o TRD, taxa referencial diária, é um abuso para o trabalhador, porque o salário não acompanha isso. Todo mundo sabe que o salário sobe apenas de 3 a 4 meses, e da quando o patrão, em alguns casos, quando o patrão tem boa vontade. Quando não tem, o salário nem sobe. Então, no meu plano de governo, se eleito for, a gente vai fazer um sistema mutirão, comprar o terreno, doar ao cidadão, movimentar uma fábrica de bloco que a prefeitura tem montada, basta funcionar, tirar-se a areia grossa do Rio Pardo, montar-se uma fábrica de telha de amianto, que não é uma coisa também impossível, é uma coisa, uma fabriqueta de telha de amianto, é possível. Comprar ou desativar-se 2 serrarias que nós temos no município, pôr para funcionar, serrar madeira, vender esse produto básico
numa prestação módica para que as pessoas possam pagar e possam construir a sua casinha de 2 cômodos, de 3 cômodos, mas que tenha a sua habitação. Isso é muito importante. A pessoa que não tem habitação sairia daqui com o coração doendo se eu dissesse que no meu plano de governo, do município, eu não faria isso. Eu faço isso. É isso que eu tenho a dizer aos senhores. Quero deixar bem claro a todos, não é copiando o meu amigo aqui, o Tchau Miranda, eu usei em outras palavras a mesma coisa que ele disse. Eu já disse para várias pessoas durante a minha campanha que a casa própria é uma coisa que todo mundo gostaria de ter aqui em Santa Rosa. Tem muitas e muitas pessoas carentes de casa própria também. Como tem muitas pessoas aqui reclamando da prestação das casas. Mas como é do conhecimento de muitas pessoas, eu pretendo desenvolver um trabalho aqui quanto à habitação, que é o mutirão. Mutirão, o que vem a ser mutirão? O mutirão é uma casa que quem quiser na sua casa vai ter que trabalhar em prol de conseguir esse objeto que é a casa própria. Casa própria aqui em Santa Rosa, todo mundo gostaria de ter, mas muitas pessoas hoje estão reclamando da prestação que tem casa que chega a 200, 300 mil cruzeiros. Enquanto que muitas pessoas não têm um emprego e não têm condições de pagar essa prestação. E todo mundo gostaria de ter a sua casa, só que não tem condições de pagar, então no meu plano é mutirão. Obrigado. A forma de construção de casas de mutirão, eu acho que é fundamental. Nós achamos e temos certeza que é fundamental para a nossa cidade, uma vez que as prestações cobradas pelas Coabs e CDHU são exorbitantes para os salários exercidos em nossa região. Se nós tivéssemos uma indústria competitiva em nossa cidade, nós poderíamos pagar esses salários. Mas hoje, praticamente é impossível o pagamento dessas mensalidades em razão dos baixos salários proporcionados pelas nossas indústrias locais. A industrialização é fundamental para que nós consigamos outras casas e também acho que serão na forma de mutirão. A respeito de casas, primeiro fazer casa para quem realmente precisa. E, como já foi dito, a Coab e o CDHU realmente estão com prestações altas. Nós temos que pensar isso direito. Agora, por que estão com prestações altas? Acontece o seguinte, na hora de fazer a inscrição, ninguém falou que era o PMDB que ia construir casas. Na hora de fazer a inscrição, vários vereadores e correligionários da administração atual incentivaram os mutuários, as pessoas inscritas, a esquentar a carteira. O que é esquentar a carteira? Aumentar na carteira o valor real do seu salário, ficticiamente, certo? E aumentar a sua renda familiar, fichando seus parentes, seus filhos, suas mulheres. Isso são cobrados de acordo com a porcentagem dos salários que foram registrados e contabilizados na data da inscrição. Então é isso. E quero dizer também que nós levamos ao conhecimento do governador há pouco tempo, porque as autoridades municipais não tomaram conhecimento, na hora de dar a casa, sim. Todo mundo foi lá dar tapinha nas costas, ou eu te dei a casa, como se estivesse dando, se não precisasse pagar. Mas na hora de correr atrás, todo mundo virou as costas. E eu, doutor Marco e a nobre vereadora Badra, encaminhamos um abaixo assinado ao governador Fleury, para ver se existe jeito de haver uma readequação dessas prestações. E infelizmente, mais uma vez, as autoridades municipais constituídas não se posicionaram a esse respeito. Muito obrigado. Eu queria dizer mais uma vez, meu amigo Omar, que você, como o seu caso... Mário Martins Alberto está sendo estudado no seu pedido.
Segundo a regra, o aparte só é dado quando é citado o partido do candidato e o nome. Eu não citei nem partido, nem nome de ninguém. Mas o único vereador aqui sou eu. Alô? O senhor Sebastião Miranda tem direito à réplica. Mais uma vez, meu amigo Omar, o seu cacife não funcionou, então, lá na porta do governador, que você não conseguiu ainda abaixar. Agora mesmo você disse que você tinha cacife, você não conseguiu abaixar as prestações, e o PMDB, infelizmente, não estou querendo pichar partido, não vim aqui para isso. Mas o CDHU é puro e unicamente do governador do estado, é um plano de coabitação do governador Quercia, sequência do Fleury, e eles estão castigando o povo de baixa renda está pagando muito. Se você tem esse cacife, vai lá e torça a orelha do seu amigo Fleury. Quero dizer o seguinte, tem prestações do CDHU que estão baixas. Vocês podem ir lá ver. Tem gente pagando 30, 40 mil, 50 mil cruzeiros. Agora tem gente pagando 200. Agora vão ver quem que está pagando 200. Foram essas pessoas que tiveram carteira esquentadas. E ficharam mulher, ficharam filho que não trabalhavam para ter uma renda familiar maior. É isso aí. Os motivos que os levaram a se candidatar à prefeitura de nossa cidade: ambição pessoal, amor à cidade ou a necessidade de uma administração profissional? Quero levar por sério a sua pergunta. O motivo que me levou a ser candidato a prefeito é que, em primeiro plano, eu adoro essa cidade, gosto desse povo, fui criado com eles. Quando todos estão alegres, eu participo da alegria. E quando todos têm algum problema em Santa Rosa, eu participo da dor da cidade e do nosso povo. Agora, quanto ao motivo pessoal, eu modestamente sou um moço pobre, não tive o poder de cursar uma faculdade, mas também não preciso da política para sobreviver. Tenho minhas maneiras de sobreviver, graças a Deus. Que eu, por si, sozinho, perdi o pai com 19 anos, consegui fazer. E vivo muito bem. Então a política para mim é uma coisa por questão de idealismo, como falou aqui o grande municipalista que é o Gasparino. Eu tenho ideal político, sou um moço firme e gosto da minha terra e luto por causas justas, jamais sou honesto, e se alguém tiver alguma coisa contra o meu moral, que me atinja. Muito obrigado, é só isso. Como a maioria sabe, eu infelizmente não nasci em Santa Rosa do Viterbo, mas de coração, como todo mundo sabe, eu sou um santarrosense de coração. O motivo que me levou a me candidatar a prefeito da cidade é o seguinte: na questão particular, graças a Deus, eu não posso dizer nada, mas o que me levou foi o seguinte: Santa Rosa, eu acho que merece uma pessoa capacitada, idônea para administrar essa cidade. Eu, como uma pessoa capacitada e com conhecimento, graças a Deus, conhecimento muito bom, me levou a candidatar. Então eu quero deixar bem claro para todos que, felizmente, eu não estou preocupado com o cargo, de maneira nenhuma. O que eu estou preocupado é com a situação de muitas e muitas pessoas aqui em Santa Rosa, que são meus amigos, e todo mundo sabe muito bem disso daí, e eu pretendo desenvolver um trabalho sério e honesto. Acima de tudo, quem tem capacidade e honestidade tem o direito de ser candidato. Obrigado. E residente em Santa Rosa de Viterbo, até então apolítico, profissional, bem-sucedido, entrei nesta vida política porque acho que posso colaborar e vou colaborar com Santa Rosa de Viterbo. As pessoas
tem sim as suas ambições, e eu tenho uma muito grande, é melhorar, é fazer o nosso povo, a nossa Santa Rosa, melhor do que está hoje, fazendo crescer, progredir, ser muito dinâmico. Eu gostaria, eu saberei fazer isso, eu saberei administrar, eu sei, eu sou uma pessoa bem-sucedida nos meus trabalhos anteriores e vou transferir essa minha experiência para essa nossa Santa Rosa. Para ninguém que hoje eu estou ocupando o lugar do meu falecido pai, Najib Moussa. Após a morte dele, eu vim sofrendo vários assédios de populares que queriam ver novamente os valores que o Najib defendia, a seriedade, a honestidade, a capacidade no trato com a coisa pública. E eu quero resgatar esses valores. Eu quero reviver essa administração e me considero capaz, honesto e sério o bastante, não tão sério quanto o meu vice, mas sério o bastante para administrar Santa Rosa. E não tenho medo de dizer que me meti em política, não. Certo? Eu quero lembrar aqui uma frase do Platão que diz mais ou menos o seguinte, que o pior castigo para as pessoas que têm princípios e não querem se meter em política é viver sob o governo das pessoas que não têm princípios. É isso aí. A maioria da população de Santa Rosa não me conhece, porque conhecer em Santa Rosa é conhecer mesmo, né? É se dar as mãos, é frequentar a casa e se conversar. Mas eu sou cidadão santarrosense desde 1977. Tenho muito orgulho desse título e nenhuma modéstia em dizer que recebi como fruto do meu trabalho de dedicação a esta cidade, de riqueza que produzi para essa cidade. Voltei para cá em 1989, residindo aqui com a minha família desde maio de 91, deixando uma cidade violenta, cheia de assaltos e violência que a gente conhece, porque aqui eu quero criar os meus filhos e os meus netos. Eu escolhi Santa Rosa e não me conformo e não aceito que esta cidade possa vir a ser administrada sem a seriedade com que nós administramos ou tentamos administrar as empresas do grupo em que eu trabalho. Deixei uma vice-presidência muito confortável em São Paulo por um cargo de diretor em Amália. E digo mais, Santa Rosa precisa levantar. Santa Rosa está indo para trás. O que nós passamos aqui, o que nós vivemos nesses últimos 2 anos, é fruto da crise nacional, complementada com galhardia pelo corte de luz de casa de mais de 200 cidadãos santarrosenses que moram num bairro ou naquilo que eu chamei de polo industrial de Amália. É contra isto que eu quero me indignar e governar Santa Rosa. Salarial que enfrenta os trabalhadores municipais nos dias atuais, sem demagogia e com clareza, se o pagamento vai sair no dia certo. Quem mandou foi Estela. Quem responde, Celso Medeiros. É possível se pagar no dia correto. A empresa onde trabalhamos, nós recebemos 40% do nosso salário no dia 15 e o restante dos 60%
A empresa não paga dia 31 não, meus senhores. A empresa paga dia 30. E se esse dia 30 cair num domingo, a empresa paga na sexta-feira. Repetindo isso na primeira quinzena. Então, é possível que esse pagamento seja realizado. Depende somente das empresas instaladas em nossa cidade. Eu acho que a negociação entre sindicatos e as empresas se faz necessário e urgente. Convoco os sindicalistas presentes para que sentem mais vezes com os nossos empresários, para que essas negociações sejam mais rápidas, porque em outras empresas isso é possível. Acho que Santa Rosa também se faz necessário essa negociação e esse pagamento, se possível, no dia previsto, ou seja, até no máximo o 5º dia útil do mês seguinte. Pertinente aos trabalhadores e aos funcionários da Prefeitura Municipal. Então eu vou me ater a ela, certo? Seguinte, numa inflação de 30% ao mês, que nós vivemos hoje, e vivemos há 5, 6 anos atrás, um salário pago com 15 dias de atraso, como vem sendo pago o salário dos funcionários da Prefeitura Municipal, é a mesma coisa que tirar 15% do salário do funcionário todo mês. Agora, a intenção da gente é antecipar esse salário para o dia 25, aos poucos, como o Najib fez. Eu vou me espelhar nesse exemplo. Quando ele entrou, o salário era pago no dia 10. Ele aos poucos foi antecipando para o dia 5, para o dia 1º e chegou a pagar no dia 25 do mesmo mês. Antes de vencer o mês, o trabalhador da prefeitura recebia todo o seu salário. Então, pagando com 20 dias de antecedência, só esta ação já vai nos dar 20% de aumento para o funcionário todo mês, além da recuperação salarial que a gente espera promover na Prefeitura Municipal. Quem responde a questão agora é o senhor Renato Salles Cruz. Tudo depende da arrecadação do município. Se o município gerar os recursos suficientes para atender a sua folha de pagamentos, é perfeitamente possível administrá-la e pagar os salários em dia, antecipar os pagamentos, dividir numa antecipação inicial, uma complementação final, remunerar justamente as pessoas. Tudo depende da arrecadação do município, se é bem administrado ou não é bem administrado. O que a minha experiência me credencia é lidar com dificuldade, lidar com problema. Problema de administração se resolve com administração e não com promessa. De salários de funcionário também é uma coisa séria. Eu acho que o administrador, administrando com dignidade, com perseverança, ele vai ter que antecipar as verbas, deixar de pagar algum outro compromisso e pagar o funcionário, porque o funcionário, ele não tem nada para comerciar, ele comercia a sua mão de obra, ele vende o seu trabalho e ele vende isso para comer, para pagar seu aluguel, para pagar sua luz. Então eu acho que dentro dos primeiros 2, 3 dias úteis, todo bom administrador deve fazer tudo para pagar o seu funcionário, por mais que ele tenha que sacrificar alguma coisa. Esse sacrifício, como bem frisou o Omar, será nos primeiros meses, que depois você controlará sua administração e você vai todo mês pagar nos primeiros dias úteis.
o meu plano seria este para os funcionários. Senhor José Luiz Feltrin. Como todo mundo sabe, o ordenado do funcionário é um caso muito sério. Eu digo isso porque eu tenho minha firma também. E funcionário nenhum produz se não ganhar o suficiente e não tiver seu pagamento em dia. Agora veja bem, a situação da cidade, como todo mundo sabe, não é uma situação boa. Mas acredito que verba para o pagamento existe. Só que tem os motivos para poder pagar o ordenado dos funcionários, que deve ser, se não me engano, no dia 10. Na minha firma não é dia 10, minha firma é o 5º dia útil, entendeu? Agora, o que eu pretendo fazer na minha administração é o seguinte: a partir do momento que a gente tomar posse, seja feito o pagamento todo dia 30 do mês. É isso. A última parte do debate. E agora nós vamos partir para a última etapa do debate. Cada candidato terá 5 minutos para expor aquilo que quiser. O primeiro sorteado foi o senhor Omar Najib Moça. Pedimos silêncio ao público para encerrarmos esse debate. Senhor Omar tem 5 minutos. Aulas, né? Que acho que eu não expliquei bem. A primeira pergunta a respeito de saúde, eu citei, disse de um atendimento mais humano, né? Não vai aqui nenhuma crítica aos funcionários. E também a respeito de corpo clínico, também nenhuma crítica ao corpo clínico existente hoje na cidade, que eu considero de excelente qualidade, mesmo porque meu vice é um médico que faz parte desse corpo clínico. A respeito também do rodeio, não é nenhuma posição minha contra rodeio, não. Eu só acho que aqui em Santa Rosa nós temos gente que faz rodeio. Nós não precisamos buscar ninguém de fora. E faz rodeio aqui, pessoal daqui, muito mais barato que os de fora. Eu queria fazer uma apresentação, acho que deveria ter sido feita no começo, né? Mas a regra diz que os 5 minutos seriam finais. Eu me chamo Omar Najib Moça, sou filho de Najib Moça e Laila Moça Moça, tenho 30 anos, sou casado com Jussara Abdala Moça, temos uma filha de 3 anos e 6 meses, chama-se Muna. Eu tenho por profissão a arquitetura e urbanismo, formado há 6 anos. Exerci até hoje minha profissão com escritório próprio particular e presto também serviço para construtoras. Faço projetos para particulares e construtoras. Hoje faço assessoria na área de projetos e obras para a empresa Solução de São Paulo. Não tenho nem nunca tive emprego público. Tenho minha carteira profissional, tenho as cópias de minhas ARTs, que são as anotações de responsabilidade técnica dos projetos, para provar isso.